mais uma mensagem para a edificação da sua vida. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez, para que possamos glorificar e bendizer o nome do Senhor. Nessa noite eu tenho certeza que Deus preparou ela para que você possa ser abençoado. Abra teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus te abençoar, porque eu tenho certeza que a glória do Senhor há de te envolver e trazer à existência na tua vida um milagre. Mas para que Deus traga à existência um milagre, é necessário que você deixe a unção de Espírito Santo de Deus tomar a tua vida. Nessa noite eu sei que Deus a separou para trazer na tua vida vitória, bênçãos da parte do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus escolheu este dia para decretar vitória da parte de Deus na sua vida. Amém? Nessa noite eu quero aqui ministrar uma palavra que tem como tema: que amor é esse? Vire para o seu irmão e pergunte: que amor é esse? Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo de número 16. Um texto bastante conhecido, bastante citado. Alguns eruditos costumam dizer que se a Bíblia toda se perdesse, mas mesmo assim fosse encontrado o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de número 16, ainda assim existiriam homens e mulheres de Deus na face da terra, porque entenderia através desse versículo o grande amor de Deus para conosco. Todos acharam? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou repetir: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, que a tua unção e a tua glória comece a pairar neste momento. Que a tua Shekinah comece a envolver os corações aqui presentes. Aquele que ouve esta mensagem, ó Deus amado, possa ser impactado pelo teu poder e a tua glória. Que ele possa sentir, ó Deus amado, qual seja a boa e agradável vontade do Senhor para com ele. Que a tua palavra venha fazer o que lhe apraz. Senhor, nossa fé não foi forjada nas fornalhas do inferno, mas estabelecida no fogo do Espírito Santo. Deus, neste momento eu quero te pedir que a tua palavra venha curar, que a tua palavra venha restaurar, que a tua palavra venha fazer o que lhe apraz, Senhor, pois o reino é teu, a honra é tua, a glória é tua. Nós ministramos, ó Deus amado, e determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. João 3,16. Porque Deus, maior ser, amou o mundo, maior destinatário, de tal maneira, maior intensidade, que deu seu Filho unigênito, maior entrega, para que todo aquele que nele crê não pereça, maior convicção, mas tenha vida eterna, o maior presente. O texto que acabamos de ler é um compêndio da palavra de Deus muito interessante. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de número 16, não é contido em nenhum dos outros evangelhos sinóticos, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Somente neste versículo da palavra de Deus você vai encontrar esta frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um texto que nos ensina um pouco do amor de Deus. Por que este texto está neste evangelho? Porque João é considerado o discípulo amado, chamado por todos, inclusive os discípulos, o discípulo amado. Porque ele tinha este nome? Porque ele era o único que tinha ali a liberdade de encostar a cabeça no peito de Jesus Cristo. Ele tinha a liberdade de abraçar Jesus Cristo. E muitos ali o criticavam e o rechaçavam. Poderiam até perguntar: pastor, por que criticavam desse homem? Porque ele estava demonstrando amor por Jesus Cristo. Imaginemos se saímos agora desta igreja e você, meu irmão, passe aí por um restaurante ou uma lanchonete, encontre eu e seu pastor, e eu com a cabeça no peito de seu pastor. O que você imaginaria? E ele ali fazendo carícias em minha cabeça? Ficaria algo estranho, não é verdade? É isso, às vezes, que passaria na cabeça daquelas pessoas que estavam ao redor. Mas ninguém tinha ali a ousadia de criticar o próprio Jesus Cristo, ou a mesmo João, porque sabia que o amor que eles tinham era um amor vindo direto do trono de Deus.
entendemos pela esta palavra que João era um discípulo que vivia debaixo do amor de Deus, debaixo da graça do amor do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. E muitos podem aqui me perguntar: pastor, por que então o João era rechaçado, criticado? Por isso, meu irmão, porque ele demonstrava o amor de Deus. Quantas das vezes temos demonstrado o amor de Deus e o inimigo tem usado pessoas para nos criticar, para usar contra as nossas vidas? Mas nessa noite eu quero aqui dizer algo para você: demonstre o amor para com Deus e Deus demonstrará o amor para com você, e você há de encontrar grandes bênçãos, há de encontrar diante do Pai o amor que Ele tem para ministrar sobre a sua vida. Olhe para o seu irmão mais uma vez e diga assim: que amor é esse? Nessa noite vamos tentar entender, vamos tentar aqui prescrutar um pouco deste amor de Deus. Não tenho a pretensão aqui de dar uma volta na palavra de Deus e entender todo o amor de Deus, não, de maneira nenhuma. Vamos dar aqui uma pequena parte do amor de Deus para conosco, do amor do Espírito Santo para com as nossas vidas. E eu tenho certeza, meu irmão, que você vai entender que grandes vitórias na tua vida hão de surgir. Quantas vezes as pessoas entram da igreja e se perguntam: será que Deus me ouve? Será que o Espírito Santo me ama? Será que Deus verdadeiramente me ama? Será que Ele tem algo na minha vida? Porque muitas das vezes observamos que o amor tem sido assim um pouco vilipendiado, prostituído, e às vezes até mesmo no meio da igreja esse amor tem se esfriado. A Bíblia diz sobre isso, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Mas eu quero te dizer algo: o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus por você, o amor do Espírito Santo ainda continua o mesmo. Um amor forte, um amor grande, um amor poderoso. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. O Evangelho de João é o único que contém estes versículos. Muitos me perguntaram uma vez dizendo assim: pastor, por que a Bíblia tem 4 definições ou 4 histórias contando a mesma história de Jesus Cristo? Por que tem que ter 4 livros para contar a história de Jesus Cristo? Será que um só não seria necessário? Conseguiria ali interpretar todos os feitos de Deus? Com certeza que não, meu irmão. Mas eu quero te dizer algo: são 4 evangelhos, porque aprendemos pela história, pela ciência, pela arte, que um objeto, para ser analisado e retratado, é necessário que ele tenha no mínimo 4 dimensões ou 4 visões. Para que você entenda o que eu quero dizer, por exemplo, analisemos o púlpito, que agora eu ministro. Você, meu irmão, que está à minha frente, você está vendo a visão frontal do púlpito. Os irmãos que estão aqui na minha retaguarda, eles veem a parte traseira do púlpito, e os irmãos à minha direita e esquerda veem as partes laterais do púlpito. Para que nós aqui entendamos, para que entenda esse objeto como um todo, para que esse objeto seja descrevido numa forma escrita ou desenhada, é necessário que reúna essas 4 visões para que o objeto seja completo, para que dê aí a dimensão de profundidade, dê a dimensão de tamanho, dê a dimensão total daquele objeto. Os evangelhos são 4 para que possamos aqui entender as dimensões do amor, da graça, da unção, da glória de Jesus Cristo para conosco. Os evangelhos são 4 para que possamos entender um pouco da grandeza de Deus para conosco. E eu tenho certeza nessa noite que você vai entender que Deus te ama e tem vitória a te entregar aqui, que Deus te ama e ouve a tua oração, que Deus te ama e tem vitória a declarar sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre teus filhos, sobre toda a tua vida. Ah, meu irmão, quando você entender esta mensagem, você há de glorificar e bendizer e exaltar o nome do Senhor de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. O texto que acabamos de ler está escrito no Evangelho de João, no Novo Testamento. Aprendemos através da Bíblia que há 4 definições de amor. Através do grego, o texto original que a Bíblia foi escrita, há 4 definições da palavra amor. Há um amor chamado estógeno ou estorgê, que este amor é o amor entre pai e filho, entre irmãos, entre primos, entre tio e sobrinho. É o amor entre família. Este é o amor estógeno ou estorgê. Há também um outro amor chamado philons, ou que daí surge a palavra filantropia, que é a ajuda àquela pessoa que tem problemas financeiros. Há um texto que pode muito bem citar o que eu quero dizer para que você entenda. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 13, todo versículo fala, algumas versões diz amor, outras versões diz caridade. Lá a palavra é philons, por isso há uma, às vezes, diferença de interpretação, porque uns falam que philons é caridade, outros falam que philons é amor, e com certeza todas as duas coisas estão certas, porque é uma das interpretações do amor. Outra característica
característica também do amor é o amor eros, que é o amor entre marido e mulher. Não confunda eros com porneia, que vem também de uma palavra chamada pornos. Não confunda esta palavra com eros com porneia. Hoje observamos na televisão, né, um amor pornográfico, um amor prostituído, um amor deixado de lado, um amor interesseiro, um amor vilipendiado. Quando eu disse aquela história de eu e o pastor aqui encontrado ali em algum restaurante, você logo já remeteu a algo, né, vilipendiado pelo mundo, denegrido pela ação de Satanás. Não confunda eros com porneia. O amor eros é aquele amor que faz com que uma mulher ame o seu marido mesmo depois de muitos anos, depois de idade. É aquele amor que faz com que o homem ame a esposa mesmo depois de anos e anos, no alto da sua idade, porque ele não ama o corpo, ele não ama o invólucro, ele ama a alma e a essência da pessoa. Aquele que faz com que a pessoa ame de verdade, não um amor que ama por interesse, por dinheiro, um amor que ama porque a essência da pessoa é importante. Mas não é desses três amores que eu quero aqui ministrar nessa noite. É o amor ágape de Deus, é o amor que nos ensina a entender o amor de Deus para conosco, não o nosso para com Deus, mas o Deus de Deus para conosco. É um amor perfeito, um amor que não vê falhas, um amor, meu irmão, que mesmo olhando para as falhas, ele ama continuamente. Para que você entenda bem, todos esses amores que eu acabei de dizer, quantas das vezes encontramos situações que pessoas começam a gostar de outras e no decorrer da sua vida ela vai encontrando ali falhas, fraquezas, dificuldades, que ela tem de ser ali perfeita, porque ninguém é, e ali aquele amor é denigrido, aquela pessoa, às vezes o amor é um pouco apagado. Quantas das vezes vemos relacionamentos findarem porque descobriu defeitos grandes na vida daquela pessoa e é impossível a convivência junto, não é verdade? Mas no caso de Deus não, no caso do amor ágape não. Mesmo, meu irmão, você cheio das suas falhas que você é, mesmo, meu irmão, com todas as fraquezas que você tem, mesmo você com todas essas dificuldades que você tem, Deus ainda continua te amando de todo o coração. Deus continua te amando e querendo o melhor para você. Deus ainda continua querendo as vitórias na tua vida. Você crê nisso? Deus mesmo conhecendo as suas falhas, porque Deus sabe das tuas fraquezas. No livro de Salmos, de número 139, diz que Deus conhece todos os nossos dias, cada um escrito e determinado. Deus sabe todas as nossas fraquezas. Ele sabe quando vamos pecar antes mesmo de pecar. Ele sabe mesmo antes mesmo de cometermos algo. Eu não estou te dando aqui uma carta de alforria para você sair pecando, sabendo que Deus vai te amar, não, meu irmão, porque Deus também é justiça. Mas eu quero que você entenda que se você buscar hoje o perdão de Deus, se você buscar a resposta de Deus, Deus vai continuar te respondendo, porque Ele tem um compromisso de te amar acima de todas as coisas. Você pode glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amor na Bíblia é algo interessante. Para que nós possamos entender o amor de Deus, é necessário que nós demos uma volta na palavra de Deus. É necessário que nós voltemos no tempo, antes de tudo ser criado, antes do homem ser criado, antes da terra ser criada, antes até mesmo que os anjos sejam criados. A Bíblia nos ensina que quando tudo foi ser criado, Deus começa criando os anjos. Ele cria uma classe de anjos grandes, fortes, os seus seres fortes e alados, seres que têm asas, que voam, que têm poderes, que são seres fortes. Ele cria ali aquele grande exército que são os anjos. Ele cria serafins, querubins. Ele cria também um anjo em especial. Ele cria um anjo chamado Lúcifer. Olhando para Lúcifer, eu olho e entendo um pouco do amor de Deus para conosco. Ah, pastor, agora o senhor apelou, porque Lúcifer, pelo que eu conheço um pouco da Bíblia, é o nosso adversário. Ele se transformou em Satanás, é verdade. Mas olhando para a criação de Lúcifer, olhando para como Deus formou este ser, eu entendo que Deus me ama acima de tudo e de todos. A Bíblia nos ensina no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 20, a partir do versículo 12 ao 14, nos ensina que Lúcifer tinha algumas determinações. Lúcifer, ele era um aferidor de medida, ele estava em um alto monte, ele era querubim ungido. O que quer dizer isso? Aparece às vezes uma linguagem um pouco coloquial, uma linguagem um pouco difícil de se entender, não é verdade? Mas eu quero aqui interpretar para que você entenda. A palavra Lúcifer vem do original, quer dizer que daquele que exala luz, ou daquele que tem luz própria. Para que você entenda, abaixo da Trindade, depois de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um ser que havia luz nos céus era Lúcifer. Ele tinha luz própria. Lúcifer era
responsável pelo louvor e adoração na presença de Deus. Ele era o maestro da adoração. Ele tinha cerca de 1/3 dos anjos ao seu dispor para fazer parte da adoração no templo, na presença do Todo-Poderoso. Lúcifer era um querubim ungido, era um aferidor de medida. Ele estava em um alto monte. Sabe o que era estar em um alto monte? Abaixo da Trindade, ou seja, abaixo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, havia a presença de Lúcifer. Querubim ungido vem no original, quer dizer queru ou guarda, guarda de autoridade. Lúcifer era um ser que tinha autoridade no céu. A unção não é determinada somente em pessoas. No Antigo e Novo Testamento, somente a unção, o óleo era deitado na cabeça daqueles que tinham autoridade. Só se ungia reis, só se ungia sacerdotes, só se ungia sumos sacerdotes, só se ungia profetas. Não se ungia pessoas que não tinham autoridade, não se ungia pessoas que eram comuns, réis mortais, não se ungia pessoas que não tinham autoridade. Os outros anjos, arcanjos, serafins, querubins não eram ungidos porque eles não tinham sido recebido a autoridade, mas Lúcifer não, ele tinha recebido a autoridade nos céus. Significava que ele mandava lá também, ele tinha autoridade. Meu irmão, para que você entenda melhor, a palavra ungido significa que ele tinha poder para dominar, autoridade. Ou para que você entenda mais ainda, a palavra Jesus Cristo, muitos olham e escutam isso e imaginam que é o sobrenome de Jesus. Não, o texto significa Jesus, o Cristo. Significa, meu irmão, que é o Jesus, o Mashiach, que em hebraico quer dizer o que tem autoridade, aquele que manda e manda com toda a autoridade. Não é um ungido, é o ungido. Significa que ele tem toda a autoridade no céu, toda a autoridade na terra, toda a autoridade debaixo da terra. Todos estão debaixo do seu comando, porque ele é um ungido de Deus. É Jesus Cristo, o ungido. Isso significa o Cristo. Então, meu irmão, para que você entenda, Lúcifer tinha autoridade, porque ele foi ungido no céu. Ele também era aferidor de medida. Este texto nos fala sobre isso, ou selo de medida. Ah, meu irmão, quando fui tentar entender isso, meu coração estremeceu, porque quando olhamos para Lúcifer como selo de medida, significava, meu irmão, que Lúcifer era o exemplo de beleza, era o exemplo de fidelidade, era o exemplo de bondade, era o exemplo da glória, era o exemplo que Deus era fiel. Para que você entenda, se você chegasse no céu antes de Deus criar você, antes de criar a mim, antes de criar todos os seres, e olhasse para Deus e falasse assim: Senhor, eu quero um exemplo aqui que o Senhor me mostre, agora que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, que o Senhor tem tanto esse poder que o Senhor disse que tem. Eu quero agora que o Senhor me mostre algo em teu reino que o Senhor criou, porque é muito fácil dizer, mas eu quero que o Senhor me prove, não é verdade? Muitos dizem isso, é fácil falar, mas eu quero que me prove. Se você falasse isso para Deus dizendo assim: Senhor, me mostra algo no teu reino que mostraria que o Senhor é fiel, mostre algo no teu reino que o Senhor é grande, mostre algo no teu reino que o Senhor é forte, mostre algo no teu reino que mostre toda a tua glória. Sabe o que Deus diria para você? Olhe para Lúcifer, e quando você olhasse para Lúcifer, você veria que Deus é fiel, que Deus é grande, que Deus é forte, que Deus é poderoso. Mas, meu irmão, um problema aconteceu com Lúcifer. Quando Lúcifer, meu irmão, se tornou tão grande, ele era ali responsável pelo louvor e adoração, era responsável para que toda a glória se fosse ministrada. A Bíblia diz que ele tornou o coração, foi achado iniquidade nele. No livro do profeta Isaías diz assim: subirei aos céus e tornarei-me semelhante ao Altíssimo. Subirei aos céus e tornarei semelhante ao Altíssimo. Creio eu que Lúcifer estava nessa terra ali, essa terra que Deus deu para ele, de pedras afogueadas, de sardônicas, pedras preciosas. Mas, meu irmão, ele não estava satisfeito, ele queria ser maior do que Deus, ele queria ser soberbo. Por isso que Deus não gosta de crente soberbo, porque quando Deus olha para um crente soberbo, ele vê a imagem de Satanás, ele vê a imagem de Lúcifer. Ah, meu irmão, nessa noite eu quero te dizer: deixa a humildade de Deus tomar teu coração, para que o inimigo não venha roubar a tua vitória, para que Deus não venha roubar, para que o inimigo não venha trazer a existência ao mal na tua vida, mas para que Deus, meu irmão, quando a humildade entrar na tua vida, Deus vai trazer a existência, o amor dele na tua vida, e você vai ver grandes vitórias surgindo na tua vida. Pois bem, Lúcifer aqui, fazendo ali um seu ensaio para ir ao trono, ele tenta se levantar contra Deus, mas ninguém pega Deus de surpresa. Como eu disse para você, Deus não vai se confundir. Eu quero aqui abrir um parêntese. Quantas das vezes temos dificuldade
oportunidades para contar para Deus nossas falhas, nossas fraquezas, mas meu irmão, você não surpreende Deus, porque Lúcifer não surpreendeu Deus. Deus não foi pego de surpresa, porque ele já sabia o intento de Satanás. Ele sabia que Satanás ia se levantar contra ele, ele sabia que Satanás ia se levantar contra a sua vida, mas meu irmão, Deus já tinha algo preparado. Meu irmão, eu quero te dar uma palavra profética aqui nessa noite. Você não vai surpreender Deus com as suas fraquezas, porque ele já conhece elas. Pastor, então por que eu tenho que dizer elas para Deus? Para que você, meu irmão, seja curado por Deus, para que Deus tire essas agruras do teu coração, para que Deus tire essas mágoas do passado do teu coração, para que você possa ver a glória, a unção do milagre de Deus na tua vida. Meu irmão, entenda algo aqui nessa noite. Deus determinou um milagre sobre a tua vida, bênção. Eu quero que você repita comigo: que amor é esse? Que amor é esse? Você já vai entender. Quando você olhando para Lúcifer, você vai entender o amor de Deus. Quando Lúcifer se levanta, creio eu que Deus criara um arcanjo neste momento. O nome dele é Miguel. Ele é chefe dos exércitos de Deus. A palavra Miguel quer dizer quem é semelhante ao Altíssimo. Naquele momento eu creio eu que Deus levanta e diz assim: seja criado Miguel. E Miguel é criado, que tem ali autoridade sobre os exércitos de Deus, e ele enfrenta Satanás e vence. Lá no livro de Apocalipse diz isso: houve guerra no céu, mas quem houve vitória, meu irmão, foi o Deus Todo-Poderoso. Quero abrir aqui um parênteses. Tem gente que acha que Deus ganha de Satanás no segundo tempo da prorrogação de 1-0, na suada. Ele ganha assim com muita dificuldade. Eu quero te dizer algo. Depois você olha lá em Apocalipse, no capítulo 20 ou 21, se não me engane, diz que Deus manda um anjo para aprisionar Satanás. Meu irmão, Deus não precisa do exército inteiro dele para ir contra Satanás. Sabe por quê? Porque o poder dele é bem maior, porque a glória dele é bem maior. Meu irmão, deixa eu te dizer algo aqui: se o inimigo tem ganhado batalhas na tua vida, é porque você tem dado abra a ele, você tem abrido espaços para ele, porque diante de Deus não há ser humano, não há demônio, não há cadeia que possa se subsistir. Mas creio eu, irmão, quando Satanás perde a batalha, ele é levado. Quando Lúcifer perde essa guerra, ele é levado até a presença de Deus, ele é levado ali diante do trono do Todo-Poderoso. E quando ele é levado diante do trono do Todo-Poderoso, creio eu que Satanás ali humilhado, Lúcifer ainda de joelhos, Deus arranca algo de dentro dele. Sabe o que Deus arranca de algo dentro dele? O ato de ser adorador. Porque tudo isso que eu li para você, você pode olhar lá em Ezequiel, você vai ver que está implícito a um princípio de ser adorador. Ele era ferido de honra de medida, sim. Creio eu, quando Lúcifer foi criado, criou-se a música, não é verdade? Quantas das vezes escutamos música, né? Aquela música alegre, e temos vontade de dançar. Ao mesmo tempo, quando escutamos uma música mais triste, mais melancólica, às vezes nos entristecemos, porque a música move algo dentro de nós. Meu irmão, quando Deus arranca aquilo, meu irmão, e Satanás é lançado da terra. A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo um dia disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Satanás cai nessa terra humilhado, derrotado. Muitos teólogos tentam entender que por que Satanás permaneceu vivo, por que Satanás ele não foi destruído por Deus naquela mesma hora. Meu irmão, a Bíblia não ensina isso, mas eu imagino, conjecturo eu, penso eu que Deus não destruiu Satanás porque a humilhação maior é permanecer com que ele esteja vivo. Como alguns generais romanos, depois de vencer batalha, alguns generais deixavam que o rei vencido permanecesse vivo. Por quê? Porque ele não tinha coroa, ele não tinha domínio, ele não tinha autoridade, ele não tinha mais nada. Era a maior humilhação que um rei poderia receber, permanecer vivo. Alguns, como Saul, o próprio rei Saul, quando ele viu que estava perdendo a batalha, que ele ia perder o reinado dele, sabe o que ele fez? Ele se matou, porque era uma humilhação maior permanecer vivo e não tendo mais reinado. Era isso que aconteceu com Satanás, creio eu, em conjectura minha, imagino eu. Ele foi lançado nessa terra, ali com ódio, com destruição. Há silêncio no céu, porque a orquestra de Deus caíra toda com Satanás. A Bíblia nos ensina que Satanás caiu do céu com 1/3 de seus anjos. Quando ele cai nessa terra, ali, meu irmão, há silêncio no céu. A própria Bíblia diz isso, que há silêncio no céu. Imagino eu que Miguel vem ali diante de Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, nós podemos aqui fazer um louvor ao Senhor, né? Imagino Miguel com aquela voz de soldado, aquela voz rouca, grossa, né? Ô Senhor, se o Senhor quiser, nós podemos aqui
fazer um louvor, nós fazemos uma batucada aqui, nós damos um jeito aqui para fazer o louvor. Mas Deus vira para Miguel e fala assim: não, Miguel, você não foi criado para isso. Você foi criado para conduzir o meu exército, a trazer vitória aos meus. Eu creio nessa noite que o anjo de Deus está aqui para trazer vitória na tua vida. Você crê nisso? Que o anjo de Deus está aqui para trazer vitória na tua vida. Creio eu também, que acredito eu, conjecturo, porque a Bíblia não diz isso. Chega também Gabriel, aquele que levou as boas novas ali a Maria, dizendo: tu serás bendita, tu és bendita entre todas as mulheres, porque o que há de nascer de ti é santo. Ah, meu irmão, eu acredito eu que ele também chega e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor ali entender, nós podemos aqui fazer um louvor também para o Senhor. Mas creio que Deus também vira para Gabriel e fala assim: não, você não foi criado para isso, Gabriel. Você foi criado para que você leve os meus desígnios aos quatro cantos da terra, que você leve respostas aos meus, que você leve vitórias aos meus. E eu creio que esse eu creio que o anjo de Deus está aqui nessa noite para trazer resposta ao teu coração, resposta à tua alma que está ferida, à tua alma que está angustiada, à tua alma que está abatida. Meu irmão, Deus tem vitória para você e quer te entregar aqui nessa noite. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Naquele momento, imagino eu que Deus te levanta, que Deus começa a criar, que quando Satanás cai nessa terra, ele destrói tudo que é de bom, porque ele vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia nos ensina isso lá em João 10:10. Mas, meu irmão, quando Deus se levanta, ele começa a recriar o que ele já havia criado. E disse: Deus, haja luz. E foi ali recriando tudo que havia beleza. Ele criou animais, ele cria plantas. E quando Deus vai mandando, tudo vai se acontecendo, porque ele é rei, ele é soberano, ele é todo poderoso. E quando o todo poderoso manda, aqueles têm que obedecer. Quando o todo poderoso designa, tem que ser obedecido. E ali, quando ele vai mandando, tudo vai acontecendo. Os animais, as plantas, tudo que havia vida, ele vai criando. De repente, imagino eu que Deus manda que traga ali uma carruagem, e ali ao redor dele há uma comitiva, porque ele é rei. Deus é rei. Repita comigo: Jesus é rei, Deus é rei, o Espírito Santo é rei. Ele reina, ele ordena e manda quem pode e obedece quem tem juízo. E todos ali entendiam que Deus era rei. Então ele entra na sua carruagem. Poderia ser a Shekinah, ou poderia ser as asas dos querubins. Eu não sei qual ali seria a sua carruagem, mas creio eu que ali, meu irmão, ele vai em direção à terra. Quando ele vem em direção à terra, depois de haver criado, meu irmão, ele pisa nessa terra, e ali ele começa a pegar na terra. Imagino eu que naquele momento, os anjos que estavam ao redor, os serafins, os querubins, ali seus seres criados, começam a dizer: Senhor, o Senhor não precisa pegar na terra, o Senhor não precisa ali pegar nessa terra, porque o Senhor manda e nós fazemos o que o Senhor pedir, nós faremos na mesma hora. O Senhor pediu para que criasse os animais, nós criamos. O Senhor pediu para criar a terra, nós criamos. O sol, a lua, o Senhor foi pedindo e nós fomos fazendo. Senhor, se o Senhor pedir para nós criarmos o que quiser, não precisa pegar na terra. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Entenda bem, Deus é rei, Deus é rei. Ele não precisa que ninguém, ele não precisava que fazer nada com as próprias mãos. Entenda bem, certa oportunidade, vinha ali uma reportagem sobre a rainha da Inglaterra. Havia uma pessoa para abrir a porta do carro dela, havia uma pessoa para servir a mesa para ela, havia pessoas para colocar a comida no prato para ela, havia pessoas para arrumar a cama para ela, havia pessoas para tudo que ela precisasse fazer. Por quê? Porque era uma monarca, ela era uma rainha. Agora imagine um rei, que é rei dos reis e senhor dos senhores. Meu irmão, ele não precisava fazer, ele mandava e era feito do jeito que ele determinasse. Ah, meu irmão, mas imagino eu que Deus fala assim: não, eu não quero que vocês façam, porque eu farei com as minhas próprias mãos. Ah, meu irmão, eu quero te dizer algo. Deus, por amar você, ele não deixa que ninguém toque em você, nem para criar, porque quem te criou foi ele. Olha para o seu irmão e diga assim: você tem a digital de Deus, você tem a digital de Deus no teu corpo, você tem a digital, a marca de Deus em todo o teu corpo. Meu irmão, o diabo não pode tocar em você, porque você é marcado por Deus, marcado com a impressão digital do Todo-Poderoso. Ah, meu irmão, e creio eu que quando Deus ali vai criando, imagino que ali os querubins e serafins começam a cutucar um outro e falar assim: olha só o que ele está criando. O que é aquilo? É um boneco. Olha só o rosto daquele boneco.
boneco. E ali eles começam a falar assim: mas eu já vi esse rosto é interessante, mas eu acho que eu já vi esse rosto é tão belo, que rosto é esse? Não, peraí, será que é o rosto que eu estou imaginando? O rosto que eu estou vendo aí, será que é ele? É mesmo? Esse rosto aí é igual ao que eu estou vendo, esse rosto é igual, é a semelhança do Altíssimo. É isso mesmo, meu irmão. Quando Deus termina de criar aquele boneco, os querubins serafim dizem assim: esse aí é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Ah, meu irmão, eu tenho uma palavra profética para você. Sabe por que Satanás te odeia tanto? Sabe por que Satanás não gosta de você? Porque quando Deus criou você, Ele soprou de você um fôlego de vida. Ah, meu irmão, Ele não somente soprou você um fôlego de vida, não. Ele colocou sobre você, meu irmão, a unção do milagre, a unção da vitória, a unção da bênção, para que você entenda. Sabe por que Satanás te odeia? Porque ele sabe que você é tudo aquilo que um dia ele quis ser. Porque ele não era a semelhança do Altíssimo, você é a semelhança do Altíssimo. Você é a cara de Deus, você é a imagem de Deus. Olha para o seu irmão da direita e diz assim: meu irmão, há um Deus lá no céu que é a sua cara. Mas eu tenho mais para te dizer. Sabe por que Satanás te odeia? Ele podia dizer assim: não, ele é a imagem e semelhança de Deus, mas eu sou o querubim ungido, eu sou o aferidor de medida, eu estou no alto monte. Não, meu irmão. Quando Deus soprou em você o fôlego de vida, Ele colocou lá o aferidor de medida, estar no alto monte, colocou ali o querubim ungido. Deus colocou na sua vida a luz, porque a Bíblia diz assim que nós somos luz deste mundo, sal dessa terra. A Bíblia diz que abaixo da Trindade está a nossa vida hoje, porque Deus nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. A Bíblia também nos diz, irmão, que nós somos o exemplo, como aferidor de medida, nós somos o exemplo da fidelidade de Deus, porque Deus nos ungiu com autoridade, porque Deus nos ungiu. Cadê a autoridade de Deus na sua vida, meu irmão? Deus te ungiu com autoridade, Deus te ungiu com unção para determinar o milagre. Meu irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Eu quero declarar: você é o exemplo da fidelidade de Deus. Você hoje é o exemplo da fidelidade. Você é o exemplo que Deus é fiel. Você é o exemplo que Deus é poderoso. Você é o exemplo que Deus é Deus de glória, que Deus é Deus transformador. Olhe para o seu irmão e fala assim: você quer um exemplo que Deus é grande? Você quer um exemplo que Deus é poderoso? Olhe para mim, você verá que eu sou o aferidor de medida. Eu sou o exemplo da glória de Deus. Eu sou o exemplo do amor de Deus. Sabe por que Satanás te odeia? Porque quando ele olha para você e vê lá no céu um Deus te amando, você acorda todos os dias ali com o cabelão todo engrenhado, todo armado, ali com mau hálito, e mesmo assim tem um Deus te amando, um Deus que é a imagem e semelhança sua, um Deus que te fez aferidor de medida, te colocou num alto monte, te colocou, meu irmão, como um querubim ungido, e colocou luz para brilhar na sua vida, colocou unção para brilhar na tua vida, meu irmão. Por isso que Satanás te odeia, por isso que o inimigo quer você destruído, porque ele sabe que você é tudo aquilo que um dia ele quis ser, você é tudo aquilo que um dia ele imaginou ser semelhante ao Altíssimo. Ele sabe que nós somos limitados, ele sabe que nós somos pequenos. Deus, para humilhar Satanás, ele pega um ser que tem problemas psicológicos, tem problemas de limitações, e coloca ali a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Ele pega algo pequeno, e ele sendo tão grande não era a imagem e semelhança de Deus. Ele pega você, meu irmão, minha irmã, que é tão pequenininho, tão cheio de fraqueza, tão cheio de falhas, mas é a imagem e semelhança de Deus. É o querubim ungido, é o aferidor de medida. Você tem luz própria, você está num alto monte, meu irmão. Deus constituiu a tua vida para resplandecer a glória de Deus. Naquele momento, meu irmão, Deus te criara com unção. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 27, diz que Deus cria você a imagem e semelhança do Altíssimo. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você é a cara do Deus Todo-Poderoso. Mas, meu irmão, entendermos aqui a vontade de Deus, entendermos aqui o desígnio de Deus, é algo assim que nos faz com que nosso coração se estremeça. É algo, Deus, irmão, que nos entenda, para que Deus entenda o nosso amor, para que você entenda o amor de Deus para conosco. Vire para o seu irmão e pergunte assim: que amor é esse? Que amor é esse? Para que você entenda o amor de Deus, é necessário que andemos pela palavra de Deus. Quando Deus criara o ser humano, quando Deus criara ele e colocava nele o livre-arbítrio, colocava nele os aferidores de medida, estar no alto monte, colocou nele como um anjo de luz. Ele colocou também um ato de ser livre-arbítrio, de ter livre-arbítrio. Esse às vezes é o maior problema do ser humano. Por quê, pastor? Eu te explico. Muitas das vezes, meu irmão, não queremos adorar a Deus, não queremos amar a Deus. É isso, é
verdade? Quantos aí estão no mundo e não amam a Deus? Deus não poderia obrigar o ser humano a amá-lo, porque deu a ele livre-arbítrio junto com o ato de ser adorador. Deus não obriga ninguém a adorá-lo. Deus não obrigava Lúcifer a adorá-lo, porque Lúcifer, ele tem ali uma vontade própria, por isso que ele quis subir aos céus e tornar semelhante ao Altíssimo. Ele não poderia obrigar o homem a gostar dele, ele não poderia obrigar o homem a amá-lo, como Deus amava ele. Deus então neste momento, ele tem que conquistar o homem. E ali no Velho Testamento ele tenta conquistar o homem com todos os seus apetrechos, com toda a sua vontade, com toda a sua afinidade. O que ele faz? Lembra-me quando eu resolvi namorar e me casar, quando eu resolvi ali conquistar a minha esposa, eu tentei de todas as artimanhas, né? Colocava a melhor roupa, na verdade, penteava o cabelo da melhor forma possível, colocava ele ali aquele gelzinho, na verdade, tinha ali a bicicletinha ou a motinha, dava uma lavadinha nela, usava um sapatinho mais bonitinho, usava as melhores palavras, né? Colocava ali algo na boca, um cepacolzinho para deixar o hálito gostoso, não é verdade? Porque usando de todas as maneiras para conquistar o ente amado, o ente querido. É isso que Deus um dia quis fazer. Sabe o que ele fez? Ele usou o melhor dele. Ele veio ali para o mundo e veio com glória para falar com o homem. E a Bíblia diz que quando Deus falava com o homem, os montes tremiam, um monte batia no outro, a terra estremecia, a terra rachava. Quando Deus falava, trovões aconteciam, relâmpagos era forte, porque quando Deus falava, era um grande poderio, com grande glória. Mas o homem, ao invés de entender a Deus e amar a Deus pela sua grandeza, porque Deus queria mostrar para o homem: ó, meu filho, eu sou grande, eu posso te ajudar, eu posso te fortalecer, eu posso te abençoar. Mas o homem não entendeu isso, o homem não entendeu a grandeza de Deus. Até hoje muitas das vezes não entendemos a grandeza de Deus, não entendemos que Deus tem algo a nos entregar, mas muitas das vezes nos desviamos. Por quê? Porque não entendemos a grandeza do Todo-Poderoso, não entendemos que Ele é grande demais, forte demais. E naquele momento o homem, ao invés de ali temer a Deus, o homem passa a ter medo de Deus, e afasta-se de Deus. E quando ele se afasta de Deus, eu creio que a unção de Deus se afasta também do homem. Porque, meu irmão, é muito difícil ser amado e não ser amado, não é verdade? E ali naquele momento Deus se afasta do homem. Conjecturo eu, imagino eu, que naquele momento do seu lado se levanta seu filho Jesus Cristo e diz assim: meu pai, eu tenho uma maneira de conquistar o homem. Porque, meu pai, o Senhor usou de todo o seu artifício de poder, mas o homem não nos entendeu. O homem passou a ter medo de nós. Mas eu sei como ganhar o homem, eu sei como conquistar o homem. Sabe como que Deus usou para conquistar o homem? Sendo a imagem e semelhança dele. Como, meu filho? Imagino eu que ali a conjectura, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo conversando, e ele fala assim: eu já sei como fazer, vamos ser como eles. Porque, meu irmão, Deus nunca passou fome, Deus nunca foi humilhado, Deus nunca foi maltratado, ninguém nunca se levantou contra Deus, porque se levantasse a morte era certa. Até hoje, se levantasse contra Deus, a morte é certa. Ah, meu irmão, naquele momento, eu creio eu que Jesus Cristo decide vir a essa terra como um ser humano, cheio de falhas, cheio de fraquezas. É ali, meu irmão, ele vem ali para ser igual ao ser humano. Não que Jesus Cristo tinha falhas, não, de maneira nenhuma, mas ele era suscetível às falhas, porque ao mesmo tempo ele era 100% homem, mas ele era por 100% Deus. Há um texto na palavra de Deus que demonstra o grande amor de Deus. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, por volta do versículo de número 52. Esse versículo diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Meu irmão, esse texto está dizendo que Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em conhecimento e em graça. Agora entendamos este versículo como um Deus gerador de graça, a personificação da graça que é Jesus Cristo, e a personificação de sabedoria, porque Jesus Cristo era Deus, 100% Deus. Ele não tinha nada o que aprender, porque ele era Deus. Como Deus aprenderia alguma coisa se ele já sabe de tudo? Meu irmão, como isso pode ser explicado? Eu te explico. Porque Deus, ele sabia de todas as coisas, mas ele não sabia como ser humano. Ele crescia, meu irmão, porque ele crescia aprendendo a ser humano, aprendendo a ver as falhas, as fraquezas. Ele aprendia
aprendia, meu irmão, que o homem é traidor, que o homem trai, que o homem é falho. Ele aprendia, meu irmão, que muitas das vezes ele era humilhado, maltratado pelas outras pessoas. Pastor, por que Deus permitiu então? Por que Deus permitiu isso? Porque Deus queria conhecer o ser humano. Porque Jesus queria conhecer o ser humano. Sabe para quê? Para que quando você dobrar teu joelho na tua casa, para quando você dobrar o joelho lá dentro do teu quarto e falar assim: Senhor, me ajuda porque eu estou passando fome. Me ajuda, Senhor, porque eu fui humilhado. Senhor, se levantaram contra mim injustamente. Senhor, me maltrataram. Ah, meu irmão, quando você falar isso para Deus, falar: Senhor, eu estou passando por uma luta, passando por uma dificuldade. Aí eu creio, meu irmão, que Deus há de se levantar no trono e falar assim: meu filho, eu também já passei por isso. Jesus Cristo vai dizer: meu filho, eu também passei por luta. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, meu filho. Eu também já passei por humilhação. Eu também fui traído, eu também fui humilhado, mas eu venci. E você, meu irmão, também vai vencer. E você, minha irmã, também vai vencer. Era quando Jesus Cristo está dizendo: meu filho, eu venci. Meu filho, eu venci. Ora quando eu quero te dizer aqui nessa noite, minha irmã, meu irmão, você também pode vencer, porque Jesus trouxe o caminho para você passar, um caminho de vitória. É sim um caminho de luta, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você vai vencer, minha irmã, meu irmão, você vai vencer nessa terra. Você crê nisso, pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você pode bem dizer aquele que vive, aquele que vai trazer a vitória na tua vida. Ah, meu irmão, Jesus Cristo, ele veio no mundo aprender a ser humano. Ele crescia em graça, sabe por quê? Porque, meu irmão, o gerador de graça quer dizer favor não merecido. Ele mesmo ali diante das situações, ele gerava um favor não merecido. Ele estava vindo ali gerar um favor não merecido aos homens. Ele estava criando um favor não merecido aos homens, porque nós nunca merecemos o amor de Deus. Por mais que nos esforçássemos, por mais que tentássemos, nós não conseguiríamos ali retribuir o amor de Deus para conosco. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo na sua batalha para mostrar e demonstrar o amor de Deus, ele nos ensina algo forte. Há um versículo na palavra de Deus que me chama muito a atenção. Ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, no versículo de número 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que Deus estava dizendo? Ele estava olhando para Deus e vendo o desamparo de Deus. Eu tentando ali estudar e entender a palavra de Deus, porque nunca fui me conformado com conjecturas humanas. Eu sempre procuro entender e procuro ali estudar a palavra de Deus. Certa oportunidade eu perguntava para Deus, dizendo assim: Senhor, como o Senhor sendo um Deus tão amoroso, um Deus tão forte, um Deus tão poderoso, um Deus que ali traz à existência ali grandes vitórias, como o Senhor dá as costas para o seu filho na hora que ele mais necessitava. Eu poderia perguntar aqui aos pais e às mães aqui presentes, se você daria as costas ao teu filho na hora que ele mais necessitasse. Faria mais além, perguntaria: irmão, se você visse seu filho sendo maltratado, humilhado, sendo ali chicoteado, rasgando suas vestes em local público, e ali cuspindo na cara dele, o que você faria? Certa oportunidade, ministrando esta palavra dentro da minha igreja, perguntei a uma irmã de alta idade, ela tem por volta dos seus 85 anos, ele disse assim: irmã, o que a irmã faria se a irmã visse eu maltratando e batendo no seu filho? Sabe o que ela disse? Eu te mataria. Meu irmão, por mais que ela não tenha força, por mais que ela não tivesse ali capacidade, ela mesmo assim tentaria defender o filho, tentaria defender a filha. Meu irmão, é isso que o pai faz, ele defende. Agora me explica como um pai e uma mãe dá as costas para o filho na hora de maior necessidade. Eu não entendia isso. Muitos queriam arrumar explicação, não por causa disso ou daquilo outro, não porque por causa daquilo ou daquilo outro, mas não, a Bíblia nos ensina, é clara, que Deus dá as costas, desampara Jesus Cristo na hora mais difícil que ele necessita, na hora que ele mais está passando por lutas. Imaginemos aqui o sofrimento de Jesus Cristo que foi preso. Ele está ali depois de tomar a Santa Ceia com os discípulos. Ele vai a um monte orar, ele soa sangue. A Bíblia nos ensina também que ele é levado ali ao templo, e ali ele é julgado como na madrugada, um julgamento esfarrapado, um julgamento mal feito às pressas, e ali ele é esbofeteado, esmurrado. No outro mesmo dia ele é levado à presença de Pôncio Pilatos, e chegando lá, meu irmão, Pôncio Pilatos, para apaziguar ali o povo, para não matar a Jesus
Jesus Cristo, porque sua esposa Cláudia disse: não toque nesse homem, porque ele é justo. Nosso Jesus é justo, ele não tem falhas, ele é perfeito, ele não tem pecados. Meu irmão, e naquele momento ele tentando ali apaziguar para não matar Jesus Cristo, ele manda que ali Jesus Cristo é maltratado, manda que ele fosse ali chicoteado. Você já viu aquele filme A Paixão de Cristo? Deixa eu te dizer algo, ali não é nem 10% do sofrimento de Jesus, porque cada passo que Jesus dava, uma poça de sangue se formava. Cada passo que Jesus dava, uma poça de sangue era feita pelo sangue dele. O chicote que foi deitado nas costas de Jesus Cristo, em nenhum momento foi aquela cana, foi a primeira ali que foi utilizado o azorrague, um chicote com 12 tiras de couro. As pontas da chicote havia ali pedaços de ferro, pedaços de ossos. Cada vez que deitava nas costas de Jesus, arrancava um pedaço, ali era rasgado. As costas de Jesus foi se transformando em carne viva, o corpo de Jesus foi dilacerado, e ali, meu irmão, ali ele foi lançado em uma prisão. Você já viu as prisões brasileiras? As prisões naquela época eram 10 vezes piores, porque, meu irmão, um preso era preso em pé e passava ali horas e dias em pé, presos pelas mãos, ou ali sentado, mas preso pelo pé com uma corrente muito curta. Fezes e urina, ratos, baratas se misturavam aos presos, e ali se misturava a comida. Meu irmão, como é que alguém poderia sobreviver? A história nos ensina que presos, que eram presos desse tipo de prisão, ele não conseguiria viver por 6 meses, 8 meses, no máximo 1 ano, ele já estava morrendo, por mais forte que era. Imagine Jesus com as costas rasgadas, com as costas em carne viva, deitado ali em um local cheio de fezes, urina, ali, meu irmão. Mas a tradição nos ensina que Jesus Cristo foi preso em pé. Imagine ele, que ali não jantou, não tomou café, não almoçou. A última refeição dele foi a Santa Ceia, e ali, meu irmão, ele foi levado à presença de Pilatos, e ali foi determinado que ele fosse crucificado. Mandaram que ele carregasse ali o patíbulo da cruz. Era impossível um ser humano dar conta de carregar 180 quilos, que era o peso total da cruz. O patíbulo tinha em torno de 120 até 80 quilos aproximadamente. Imagine um ser humano carregando cerca de 120 quilos, num sol de 45 graus centígrados, se esvaindo em sangue. Muitas pessoas criticam e pensam assim: mas como é que Jesus, ele era tão grande, tão forte, como é que ele deu conta? Ele não deu conta de carregar a cruz. Eu te explico, meu irmão, ele não teve forças ali para levar a cruz. Eu te explico como alguém ali carregando ali cerca de 120 quilos, se esvaindo em sangue, sem se alimentar o dia inteiro, conseguiria, meu irmão, debaixo de um sol calcicante, dar conta de levar uma cruz. Por isso que Deus deitou abaixo. Jesus Cristo foi ao chão naquele momento, mas ali ele é levado à cruz. Na crucificação é algo interessante. Se fura a primeira mão, se fura a segunda é algo interessante, porque a cruz não era para Jesus Cristo, a cruz não era para Jesus. Olhe para o seu irmão e fala: a cruz era para você, era para mim. É isso aí, meu irmão, a cruz era para Barrabás. O primeiro prego foi fácil, mas o segundo tinha uma dificuldade. Os pregos que pregaram a mão de Jesus e os pés tinham algo interessante, porque os pregos que colocaram em Jesus Cristo, ele tinha aproximadamente 30 centímetros, era na grossura do meu polegar, eram pregos grossos, não eram esses preguinhos de madeira. Meu irmão, além de ter ali os pregos, além de ter as feridas das costas, ele tinha também na sua cabeça uma coroa que foi ali colocada bem antes, uma coroa de espinhos, espinhos feitos de madeira de acácia, ali vindo da árvore da acácia, espinhos que facilmente perfurariam a madeira, seriam muito bem confundidos com pregos, espinhos bem resistentes. Os espinhos perfuraram a caixa craniana de Deus, a cabeça de Jesus Cristo. Meu irmão, é isso mesmo, a crucificação, perfurando uma mão, passando para a segunda, meu irmão, para perfurar é necessário que os ossos de Jesus sejam desconjuntados. Por isso que o salmista diz que os seus ossos foram desconjuntados. E quando se perfura a primeira mão é fácil, o problema está nos pés. Coloca-se o primeiro pé, e ali alguns eruditos acreditam que a perfuração não foi entre ali os ossos, porque era muito difícil perfurar o pé. Alguns acreditam que Jesus Cristo foi perfurado entre ali a junção que faz com que o pé se mova, que faz
com que o pé mexa para cima e para baixo. Ali se perfura o primeiro pé, coloca-se o segundo pé em cima do primeiro pé e coloca-se um outro prego atravessando. Ali não era fácil. Jesus Cristo, sentindo todas essas dores, ele foi ali colocado na cruz, foi levantado. Imagine, meu irmão, Jesus Cristo se esvaindo em sangue. Você já viu um lugar onde tem sangue, o tanto de moscas que se ajuntam, e Jesus não poderia tirar a mão para abanar ali dos mosquitos que lhe rodeavam. Ali um sol, debaixo de um sol causticante, um sol que poderia lhe destruí-lo e levá-lo à morte. Ele sente sede, ele pede água, mas lhe dá um vinagre com fel. Jesus Cristo não bebe aquele vinagre com fel, não é porque ele não queria, não era porque ele era orgulhoso, não, é porque se ele bebisse aquilo, ele estava entorpecendo a mente dele. Era um anestésico da época. E meu irmão, se ele bebe aquilo, você estaria sentindo dores até hoje. Se ele bebe aquilo, meu irmão, eu estaria sentindo dores até hoje. Jesus Cristo não podia nem falar ai, porque se ele falasse ai, você estaria falando ai até hoje. Ele teve que passar tudo calado, como uma ovelha muda que é levada ao matadouro. Ele está ali passando por todas essas situações. As pessoas ao redor criticam ele. Os dois ladrões que estão ao redor dele, um deles também critica. Nessa situação, todos mandam que ele desce da cruz. Ele está ali com uma corona de espinho, as costas em carne viva. A cruz não era lavrada, não era lisa a cruz. E ela, meu irmão, naquela madeira cheia de flerpas, ali perfurando as costas dele, cheio de mosquitos. Pessoas dizendo assim: se tu és o Cristo, desce da cruz. Se tu és o Cristo, desce da cruz. Meu irmão, toda essa batalha, olhando para a direita e para a esquerda, e não vê apoio de ninguém. Ele não vê apoio de nenhum amigo. Ele não vê ninguém para ajudá-lo. Ele nessa situação de angústia, ele com sede, ali com fome, ali se esvaindo em sangue. Meu irmão, naquele momento ele olha para o céu e ele acha, acredito eu, que ele olha para o céu e imagina que Deus estaria olhando para ele, porque ele não está fazendo a vontade dele, mas a vontade do Pai. A Bíblia nos ensina isso, que ele está fazendo a vontade do Pai, ele está fazendo a vontade do Todo-Poderoso. E creio eu que ele, imaginando olhar ali para Deus e vendo Deus olhando para ele vê Deus de costa, em pé, mas de costa para ele. Eu não entendi este versículo, como Deus ali vendo o filho passar por tudo aquilo, ele dá as costas para o filho. Um dia eu perdi a Deus e falei: Senhor, por que o Senhor não me explica este versículo? E Deus me dizia assim: meu filho, não dá para te explicar, o único jeito é te mostrar, e eu falei: Senhor, me mostra. Eu ali naquele alto de arrogância dizendo assim: então me mostra, se o Senhor é Deus, então me mostra. Meu irmão, Deus me disse, falou: então eu vou te mostrar. Nunca mais eu pedi a Deus para me explicar algo na prática, é somente na teoria. Porque quando Deus passou por aquela situação, foi algo tremendo. Certa oportunidade, meu irmão, Deus resolveu me ensinar sobre isso aqui, sobre essa situação. Eu não morava aqui em Goiânia ainda, eu estava vindo para cá, eu visitava alguns pastores aqui e ministrava a palavra de Deus. E eu estava aqui na nossa congregação que tem aqui também em Goiânia, ali fazendo parte, nós estaríamos pregando, e eu estava ali hospedado na casa do pastor, e nós estávamos ali nos arrumando para ir para a igreja, e ali de repente eu estava ali ajeitando e decidi descer lá embaixo, porque ele morava em um sobrado, e havia ali uma escada, e nas escadas havia pontas dos azulejos para fora, e eu decidi ir lá embaixo, se me engano, para buscar um terno, e meu filho, que na época tinha 4 anos de idade, desceu comigo, e quando ele desce as escadas, nós pegamos o que tinha para pegar lá embaixo e subimos. Meu filho sobe comigo. Quando meu filho sobe as escadas, meu irmão, quando ele vai subindo, ele escorrega e ele vai com a cabeça na quina da escada. Quando ele vai com a cabeça na quina da escada, forma um corte na cabeça dele. O corte é profundo. Era possível ver a cabeça do meu filho, era possível ver o osso da caixa craniana do meu filho. O corte foi bem em cima da veia que conduz sangue ao cérebro. E eu ali no alto de desespero, eu peguei uma toalha branca enorme, uma toalha de enxugar, um adulto enxugar, corri com meu filho ali, entrei ali no carro, corri para a igreja, e chegando lá, eu não conhecia a cidade, eu não sabia onde ficavam hospitais, nem nada. Eu corri para a igreja e falei: alguém me conduz rapidamente a um hospital. Um irmão, um obreiro lá, falou: não, pastor, eu vou te levar. Ele me levou um posto de saúde, e lá, quando eles viram a gravidade, eles levaram para dentro meu filho rapidamente, porque havia ali muitas pessoas para ser atendido. A toalha, que era
grande, que era branca, ela estava toda vermelha de sangue, do sangue do meu filho. Minha esposa entra junto com meu filho para dentro do hospital, porque eu não poderia entrar, e eu fico ali do lado de fora. Quando eu estou ali do lado de fora, Deus fala comigo assim: hoje você vai entender o que eu passei. Naquele momento ele disse assim: hoje você vai entender, hoje você vai aprender este versículo da palavra de Deus. E ali naquele momento, quando Deus fala que o médico sai para fora e me chama, ele me chama no consultório dele e fala assim: meu filho, venha cá. E eu disse: pois não. Ele disse assim: ó, seu filho cortou a cabeça, ele prejudicou ali a condução que leva sangue ao cérebro, seu filho tem que ser suturado imediatamente, ele tem que ser costurado imediatamente. Só tem um problema: seu filho não pode receber anestesia no local e não há ter como anestesiá-lo, ele tem que receber a costura sem anestesia. Eu não entendi, doutor, eu vou te explicar. Ele tem que ser costurado sem anestesiar, ele vai ter que sentir toda a dor da costura. Naquele momento eu entrei em desespero e disse assim: mas não tem jeito. Ele disse: não, ele tem que ser assim, porque se ele não costurar a cabeça dele, ele vai morrer. E naquele momento a única solução que eu tinha era costurar a cabeça do meu filho, porque eu não podia perdê-lo, eu não queria que meu filho morresse. Naquele momento, meu irmão, o médico disse: mas tem algo pior ainda, eu não tenho aqui médicos, eu não tenho aqui enfermeiros para me ajudar. Ali havia uma carência, porque você conhece aí os hospitais do Brasil, você conhece, na verdade, e ali havia uma carência de enfermeiros. E ali ele disse assim: ó, eu vou costurar a cabeça do teu filho, mas eu preciso que você segure teu filho. Naquele momento meu coração doeu, e eu disse: não há solução, não tem outra pessoa. Ele disse: não, tem que ser você. Naquele momento eu fui lá para a mesa, para o local de sutura, para a sala onde faz ali as suturas, faz curativos, colocou meu filho deitado ali numa cama, numa maca. E naquele momento, meu irmão, quando ali é colocada ali a agulha na linha, é colocado ali aquele material de sutura, aquela agulha que é torta, né? Parece um gancho. E quando ela é levada à cabeça do meu filho, meu irmão, eu confesso para você que eu não consegui olhar para o meu filho. Colocaram um pano na cabeça do meu filho, deixando somente o buraco. Quem é médico, enfermeira, sabe que pano que eu estou dizendo. E ficava somente o buraco para fazer ali a costura. Meu filho não me via, não via minha esposa. Ele não sabia quem estava segurando ele, ele não sabia quem estava pregando, quem estava firmando ele naquela mesa. E naquele momento, quando o médico ali chega diante ali daquele costurado, ele começa a gritar. Quando ele enfia a agulha, meu filho começa a gritar, dizendo assim: pai, me ajuda, pai, não me abandona, pai, não me ajuda, pai, não deixa fazer isso comigo, pai, me ajuda, pai, por que o Senhor me desamparou? Oh, pai, por que o Senhor me desamparou? Me ajuda, mãe, me ajuda, não deixa fazer isso comigo. Meu irmão, eu te admito, eu não consegui olhar para o meu filho, eu virei as costas. Naquele dia eu entendi, naquele dia quando meu filho gritava: pai, me ajuda, pai, me ajuda, pai, me ajuda, eu entendi, meu irmão, o amor de Deus para conosco. Sabe por que Deus não virou ou continuou olhando para Jesus na cruz? Porque se ele continuou olhando para Jesus na cruz, ele tinha arrancado Jesus da cruz, ele tinha arrancado Jesus da cruz do Calvário. Sabe o que era a minha vontade naquele momento? Era tirar meu filho da mão daquele médico, era agredir aquele médico e falar: não toque no meu filho, não toque na minha criança. Minha vontade era pegar meu filho nos braços, levar para casa, cuidar dele, não era deixar ninguém tocar nele. Essa era a vontade de Deus naquele momento, era não deixar tocar no filho dele. Mas creio eu, como eu mesmo falava ali naquele momento, eu falava para minha esposa em lágrimas, eu em lágrimas dizia assim: é necessário, porque se ele não costurar ele vai morrer, porque está conduzindo sangue ao cérebro. Se não costurar ele vai morrer, se não costurar ele vai morrer. É necessário, meu irmão. Naquele momento Jesus Cristo olhando para Deus, Deus está de costas, mas creio eu que Deus está dizendo assim: é necessário, porque o pastor Missino não vai dar conta, o pastor João, a irmã Maria, o irmão Zé, o irmão fulano, o irmão ciclano não vai dar conta. É necessário, porque senão não vai dar conta. Oh, meu irmão, nessa noite eu quero algo aqui te dizer. Jesus Cristo, meu irmão, estava morrendo, e quando Deus ali não vê, não aguenta mais, ele dá as costas. Sabe por quê? Porque se ele continua olhando, meu irmão, eu e você não tinha salvação, eu e você não tinha como entrar no céu, eu e você não tínhamos vitória, não tínhamos bênção. Meu irmão, entenda bem o que eu vou te dizer aqui. Que amor é esse? Você quer saber que amor é esse? É um amor, meu irmão, que faz tudo para que você seja feliz, é um amor que faz tudo para te conduzir à vitória. Meu irmão, Deus pagou um alto preço na cruz do Calvário por você.
Deus pagou um alto preço na cruz do Calvário por você. Ele deu o melhor que Ele tinha. Meu irmão, qual é o pai e a mãe que daria o filho aqui por alguém? Ninguém, não é verdade? Deus não deu o pior que Ele tinha lá no céu. Ele deu o que Ele tinha de melhor por Ele. Ele deu o que tinha de melhor por você. Ele deu o que tinha de melhor pela sua vida, pela sua casa, por todos os seus. Uma vez me perguntaram assim: pastor, crente não bebe, não fuma, não faz coisa errada, crente não gosta de pecar, é porque ele tem medo do pastor, ou porque a igreja não gosta? Não, crente não peca, meu irmão, só por um motivo, porque ele tem medo, meu irmão, de magoar a Deus. Temor é isso, a palavra temor quer dizer isso, é temer o amor, é ter medo do amor, ter medo de machucar aquela pessoa que você ama. É isso que é temor. Meu irmão, nós não bebemos, não fumamos, não fazemos nada errado, não é porque o pastor manda, é porque não queremos magoar o Espírito Santo, não queremos magoar aquele que nos amou tanto, mas tanto que deu o melhor dele. Meu irmão, Deus não pegou o pior que Ele tinha lá no céu, o anjinho mais vagabundo que Ele tinha lá, não. Ele pegou o que Ele tinha mais de precioso para demonstrar o amor. Eu disse para você que amor não adianta falar, amor é com atos, é com atitudes, amor não é com palavras, é com atitude. E Deus mostrou com atitudes que te amava com mais, o melhor que Ele tinha. Ele deu o melhor que Ele tinha para mostrar o seu amor. Eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. Você que às vezes não acha que não é ouvido por Deus, acha que Deus não está te ouvindo, que a sua luta está demorando demais. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 32, diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas estando nele? Vou repetir: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Meu irmão, Deus te deu todas as coisas nessa terra. Deus está te perguntando aqui nessa noite: será que essa troca desse carro que você está pedindo para Deus, Deus que deu o melhor por você, deu o que Ele tinha mais de precioso, Ele não pode dar essa troca desse carro por você, essa casa que você está pedindo, essa bênção sentimental, esse casamento que você está pedindo, essa restauração de lar que você está pedindo? Meu irmão, Deus, se Ele te deu o melhor, Ele pode te dar um casamento feliz, Ele pode te dar um lar feliz. Por isso que nós estamos aqui, para glorificar a Deus. É por isso, meu irmão, que nós não queremos magoar a Deus, porque queremos o melhor de Deus, e queremos Jesus Cristo na nossa vida, queremos a unção do Espírito Santo. Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Deus está te perguntando, meu irmão: será que alguma coisa é demasiadamente difícil para mim? Será que essa luta que você está passando eu não posso te dar vitória? Se eu dei meu filho algo mais precioso que eu tinha para que você seja feliz, você acha que você está pedindo agora eu não vou dar? Feche seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, neste momento eu quero orar pelos teus filhos, eu quero orar pela tua igreja, eu quero orar pelo teu povo agora, neste momento que ouve esta palavra. Senhor, que a tua glória, o teu Espírito Santo venha completar esta mensagem, que o teu Espírito Santo de Deus venha, ó Deus amado, inteirar esta mensagem ao coração do teu filho, que o teu Espírito Santo, ó Deus amado, venha ser um grande ajudador neste momento. Que cada vez que ouve esta mensagem possa entender o teu amor, possa entender que o Senhor é fiel, que o Senhor não desampara, que o Senhor, ó Deus amado, tem um desígnio de vitória, e que o Senhor fará de tudo para que ele seja feliz, que o Senhor fará de tudo, ó Deus, para que ele receba a bênção. O que se o Senhor não poupou nem seu filho, o Senhor não, ó Deus amado, vai deixar de poupar uma vitória financeira, uma vitória sentimental, não. Pai, eu creio que o Senhor tem isso para entregar para teus filhos. Traz à existência um milagre. Eu abençoo teus filhos, que eles possam entender nessa noite que amor é esse, um amor que fará tudo para que ele seja feliz, um amor que trará à existência na sua vida um milagre. É o que eu determino e profetizo sobre teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a realidade maior do amor de Deus. Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, os seres humanos, conhecemos o amor apenas através de condições. Amamos quando, amamos se, amamos por quê. Mas o amor de Deus é esse amor incondicional. Ele não nos ama por causa de nossos valores ou méritos. Ele escolheu nos amar. Esta é a realidade do amor do Senhor.
E só podemos conhecer toda a extensão desse amor, toda a profundidade, toda a largura, toda a altura, somente quando olhamos para a cruz, ao contemplarmos o Calvário, ao vermos ali a realidade do amor de Deus sendo encarnado, se dando, se oferecendo, para que pudéssemos ter a vida eterna. Só a cruz, somente ela, e somente através do sangue que foi derramado ali, é que podemos experimentar toda a realidade do amor de Deus. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos amar de tal maneira que deu seu Filho. Isto é que é o verdadeiro e eterno amor. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam.
não há